Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e dar continuidade, a esse nosso trabalho que nós sempre procuramos compartilhar aqui com vocês uma mensagem que venha alertar as pessoas a respeito do que está previsto nas profecias sagradas do desfecho desse mundo. Quando nós olhamos para as profecias que falam a respeito dos últimos dias, que fala a respeito do que vai acontecer a este mundo, no decorrer dos séculos, mais ainda quando se fala dos últimos dias, porque a própria Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então pode ser que em 1000 anos, para Deus seja considerado como os últimos dias. Então, quando nós olhamos para as profecias bíblicas, que os profetas, que os discípulos, os apóstolos, eles deixaram escrito na Sagrada Escritura, nós vemos algo muito real no que nós vivemos hoje em dia. Nos acontecimentos que nós temos visto no meio da sociedade, nos acontecimentos que nós temos visto com o que diz respeito à reação da natureza, as reações do universo. Tudo isso que nós temos visto, pessoal, é frutos, das profecias sagradas. Porque a Bíblia não esconde de ninguém que nos últimos dias nós íamos viver tempos difíceis. Tanto que os apóstolos, os servos de Deus, orientou e advertiu a igreja a importância que a igreja tinha de tomar toda a armadura de Deus para que pudesse resistir aos dias maus. Sim, porque a igreja de Cristo vai viver os princípios das dores neste mundo como tem vivido. A igreja de Cristo vai passar pelo princípio das dores. Ela vai sofrer com a apostasia, ela vai sofrer com o esfriar do amor e com o multiplicar-se da iniquidade, como nós temos visto. Ela vai sofrer com os escândalos, ela vai sofrer com a atuação dos falsos mestres que vão se levantar no meio do povo de Deus para confundir, os ensinos de demônios, vão se perpetuar. Tudo isso é profecia bíblica dos últimos dias. Então, quando nós passamos os nossos olhos neste mundo, nós começamos a ver os noticiários que transcorrem, falando do que está acontecendo, das coisas espantosas que acontecem, dos desastres, dos terrores. Cada hora é uma coisa acontecendo. Se você pegar o livro de Lucas, capítulo 21, você vai ver escrito isto lá. Não fique surpreso com o que já está determinado que vai acontecer nas profecias bíblicas. Eu não fico surpreso, pessoal. Eu conversava até com umas pessoas hoje, e elas falavam sobre a morte. Eu falava, olha, a morte é algo que nenhum de nós vamos escapar. Nenhum de nós iremos escapar da morte desse corpo. Entendeu? Só existe um meio de nós vencermos a morte. É se nós aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Você veja, pessoal, eu quero ler com vocês aqui um pouquinho, alguns trechos aqui do que está escrito em Daniel,
capítulo 9, quando Daniel fez a oração pelo povo, né? Daniel disse assim: Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornado Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meus, os ouvidos e ouve e abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, e não te retarde por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Quando Daniel fez essa oração, inclusive Daniel, ele foi lançado dentro da cova dos leões e teve o livramento de Deus, porque ele não abriu mão de orar. Ele não abria mão de buscar a Deus. Ele não deixou de buscar a Deus, mesmo sendo ameaçado, pessoal, de ser lançado na cova dos leões. Ele não abriu mão, ele sabia o Deus que ele cria. E quando ele se propôs a orar pelo povo, foi porque ele estava buscando em Deus o livramento do cativeiro em que eles estavam vivendo. E nas suas orações, ele mesmo colocou para Deus o seguinte: Senhor, não é por tua causa que nós estamos vivendo isso. São por causa dos pecados, dos nossos pecados e dos pecados de nossos pais. Ele tinha consciência que o Deus que ele servia era um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus que era fiel em cumprir a palavra para com aqueles que temiam o seu nome. Tanto que quando ele foi buscar de Deus o livramento desse cativeiro, ele disse: não é fiados em nossa justiça, não é porque nós somos justos, mas devido às suas muitas misericórdias, que eu te peço, ouça a minha oração e nos livra desse cativeiro. E Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele fez? Ele enviou o seu anjo. Lá no capítulo 10, capítulo 10, versículo 10, Deus enviou o seu anjo, mas ali a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia resistiu durante 21 dias. E teve que vir um outro anjo mais forte para que repreendesse aquele principado, a fim de que Daniel obtesse a vitória. Porque, pessoal, no caminho dos servos de Deus, existe esse principado, essa legião demoníaca que não quer que o povo, que as pessoas saiam do cativeiro do pecado. Saiam do cativeiro do pecado, porque é a forma que o diabo tem de fazer com que essas pessoas morem a eternidade juntamente com ele no lago de fogo, a saber, a segunda morte, porque ele já está condenado. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer? Orar. Nas minhas orações, eu tenho feito pedir a Deus para Deus abençoar as pessoas, para que o Espírito Santo convença o pecador dos seus pecados, para que as pessoas, esse Deus, o Deus desse século que cega as pessoas para que elas não entendam a luz e não vejam a luz do Evangelho, esse espírito seja afastado e essa cegueira, essa escama que está nos olhos do coração das pessoas caia por terra e elas venham se converter. Veja bem, pessoal, Deus não ouviu a oração de Daniel?
em favor daquele povo, mesmo o povo sendo pecador, Deus não teve misericórdia deles? Deus pode ter misericórdia desse povo que está perdido. Você veja, às vezes eu fico reparando que tem pregadores, pessoal, que eles só trazem desgraça. Eles só abrem as suas câmeras para levar para o povo desgraça. Entendeu? Não prega sobre a salvação da vida eterna, essa coisa maravilhosa que Deus tem preparado para nós através de Jesus Cristo. Tem pregador, que tem pessoa que, se parar para ouvir eles e ela tiver uma síndrome do pânico, ela se mata imediatamente quando acabar de ouvir a pregação desse pregador. Porque ao invés de ele pregar da vida eterna, né, que é o evangelho da salvação, o evangelho da graça, ele só prega desgraça, pessoal. Ele só para pregar desgraça. Nós sabemos que este mundo vai perecer. Mas eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, meu irmão, que existe a vida eterna que Deus proporciona para ti. Como diz aqui no livro de Daniel, no capítulo 12. Diz aqui, ó, lá no finalzinho do versículo 1. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. O que eu quero dizer para você, que Deus quer que você tenha vida eterna. Mas a vida eterna que Ele quer dar, nós só podemos alcançar se nós aceitarmos a proposta da salvação em Cristo Jesus, nos entregando para Jesus, aceitando a salvação, abandonando este mundo de pecado, mas abandonando mesmo. Entendeu? Não é como o vídeo que eu fiz outrora, que as pessoas, elas são aquelas pessoas de período com Jesus. No período de festa, elas estão aí na baderna, uma porção aí, botou uma porção de estátua aí, fazendo uma porção de coisas vergonhosa ao nome de Jesus, aí depois começa a botar versículos bíblicos nos seus stories, mostrando elas na igreja. Para com isso. Isso é falta de vergonha na cara. Não é falta de se converter, é falta de vergonha na cara. Entendeu? São pessoas de período. Não são aquelas pessoas fiéis, aquelas pessoas realmente que se entregam para Jesus, que amam ao Senhor Jesus ao ponto do amor delas ser aquele amor que tudo suporta, tudo crê, o amor que não anda fingido. O amor verdadeiro, que ama Jesus de fato de verdade, como Ele nos amou e nos ama. Então, existe a salvação. Esse mundo vai ter um fim. Esse mundo vai perecer. Existem pessoas que morreram, mas, como a Bíblia diz, elas ressuscitarão para a vida eterna, né? Ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha, porque tiveram a oportunidade de se converter, de se entregar para Jesus, mas não o fizeram. O tempo da salvação é agora, meus irmãos. O tempo da salvação é agora. Se entregue para Ele, porque, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter o fim. Mas a vida eterna está preparada para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e em Cristo Jesus serem salvos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.